A Sereia de Copacabana. Em 1978, quando as noites em Copacabana ainda eram iluminadas por postes amarelados e o mar parecia mais escuro do que o céu, começaram os rumores. Primeiro foi um pescador. Seu nome era Mauro Batista, homem simples, conhecido por vender peixes perto do forte de Copacabana. Ele apareceu numa madrugada correndo pela areia, completamente molhado, sem o barco e com os olhos arregalados, como se tivesse visto o próprio inferno. Ela cantava. Meu Deus, ela cantava no meio da neblina. Ninguém acreditou. Disseram que Mauro estava bêbado. Outros diziam que o mar tinha levado sua sanidade, mas 3 dias depois, ele desapareceu. O barco foi encontrado à deriva perto das Pedras do Leme. Dentro dele havia apenas uma coisa: um punhado de cabelos longos, verdes e úmidos. A polícia recolheu o material, mas nunca divulgou o resultado da análise. Foi aí que os acontecimentos começaram. Moradores de prédios antigos da Avenida Atlântica passaram a reclamar de sons vindos do mar durante a madrugada. Não eram ondas, pareciam vozes. Mulheres cantando em coro, baixo, lento, hipnótico. Os porteiros contavam que os homens saíam de casa às 3 da manhã, andando como sonâmbulos em direção à praia. Alguns eram encontrados horas depois, molhados até o peito, olhando fixamente para o oceano. Outros nunca voltavam. Em setembro daquele ano, um jornalista do antigo jornal A Tribuna Carioca decidiu investigar os casos. Seu nome era Renato Vieira. Ele entrevistou pescadores, policiais aposentados e moradores antigos. Todos descreviam a mesma figura. Uma mulher muito branca, sentada sobre as pedras, perto do forte. Cabelos enormes, olhos negros e uma cauda escura brilhando sob a luz da lua. Renato começou a seguir as pistas sozinho. Na última anotação encontrada em seu apartamento, havia apenas isto: ela não fica no mar, ela entra pelos encanamentos. A frase parecia absurda, até que os moradores começaram a ouvir algo vindo dos apartamentos. Barulhos molhados, como alguém rastejando pelo chão. Vários moradores juravam acordar no meio da noite e encontrar água salgada escorrendo pelas paredes do banheiro. Em um prédio na rua do Vivier, uma senhora afirmou ter visto uma mulher nua saindo pelo ralo do chuveiro. Ela dizia que a criatura tinha olhos totalmente pretos e dentes finos como agulhas. Ninguém acreditou nela. 2 dias depois, encontraram a velha afogada dentro da própria banheira. A água estava salgada, mesmo sem ligação com o mar. O caso virou pânico silencioso.
A imprensa começou a esconder as notícias para evitar histeria. Policiais recebiam ordens para encerrar os casos como acidentes domésticos. Mas as mortes continuaram, principalmente de homens, sempre perto da praia, sempre à noite. Em dezembro de 1978, ocorreu o episódio mais assustador. Uma queda de energia atingiu parte de Copacabana durante uma tempestade. Diversas pessoas afirmaram ter visto dezenas de figuras femininas caminhando no mar durante os relâmpagos. Não nadando, caminhando, como se houvesse um chão invisível sob as ondas. Na manhã seguinte, 7 pessoas desapareceram. Nenhum corpo foi encontrado. Depois disso, tudo cessou repentinamente. Os cantos sumiram. Os desaparecimentos acabaram. O assunto foi enterrado pelo tempo. Décadas depois, um antigo zelador revelou algo perturbador antes de morrer. Segundo ele, o governo fechou túneis antigos de drenagem ligados ao mar, porque alguma coisa subia por eles durante a madrugada. Os túneis teriam sido concretados às pressas, mas havia um detalhe terrível: nem todos foram fechados. Até hoje, alguns moradores antigos de Copacabana evitam olhar para o mar depois das 3 da manhã, porque em certas noites de neblina ainda é possível ouvir o canto. E dizem que se alguém responder ao chamado, a sereia aparece na janela do apartamento na noite seguinte, com água escorrendo dos cabelos e pedindo para entrar.